Muito boa noite, senhoras e senhores. 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 Está começando o Bolés Podcast com Bolés na mesa número 2. E a gente está aqui agora na mesa com os amigos Alexandre Costa. Boa noite, galera. Saudações. E Pedro Melo. Salve, salve, rapaziada. Mais uma vez estamos aí. Valeu. E a gente está com o futebol fervendo na veia essa semana, nessas próximas 2 semanas, né? A gente está com Libertadores nas fases finais de eliminatórias de oitavas de final. Jogos da volta, jogos da ida a gente já teve, vamos falar sobre o que aconteceu. Copa do Brasil, hoje teve sorteio, a gente precisa falar sobre isso também. Vamos falar também das pontas do Brasileirão, né? Tanto do G4 quanto do Z4, dá uma boa pincelada ali nessa parte. Produção, por gentileza, a gente vai começar pela Libertadores. Vamos começar com aquela tela bonita aqui que a gente tem pra botar. Tempo real aqui, hein? Anularam um gol do Grêmio. E segue 2-0 Flusão. Thiago Silva salvando e John Arias carregando o time nas costas. Alerta, né? De penais, hein? Não, anulou o gol. Anulou. 2-0 ainda. Então tá bom. Liberta. Vamos de Liberta agora. Aqui a gente tem a nossa tabela desse momento das oitavas de final da Libertadores, né? A gente tem São Lourenço e Galo. 1-1 primeiro jogo. 1-1 primeiro jogo. Grêmio e Fluminense. 2-1 pro Grêmio. Tá 3-2 agora no agregado. Tá 3-2 agora nesse momento no agregado. Para o Fluminense. Isso, exatamente. Para o Fluminense. Tajeres e River. Foi 1-0 pro River a ida lá em Tajeres. Colo-Colo e Júnior de Barranquilla. Alguém sabe quando foi esse jogo? Foi 1-0 Colo-Colo. 1-0 Colo-Colo. Nacional de São Paulo, esse jogo eu vi um pouco, foi ruim até dizer chega, foi feio, foi 0-0. O grande jogo, pra mim, dessas eliminatórias de oitavas de final, desse mata-mata, Botafogo e Palmeiras. 2-1 pro Botafogo, a ida. Peñarol e The Strongest. Isso aí, se olhar de longe, parece que são 2 iguais, né? Mas é o Volta Redonda, Redonda treinando contra o time reserva. Amazonas e Volta Redonda, quase isso. Foi 4-0 pro Peñarol. Amasso. Né, o problema do excesso de terra do Strongest, não tem como. E Flamengo e Bolívar, que foi o pífio 2-0 pro Flamengo. Vamos analisar isso aí depois com calma, pra saber se foi pífio mesmo ou não. Então a gente vai focar então nos principais jogos que envolvem os cariocas, né? Começando então pelo Grêmio e Fluminense, que tá rolando agora. Segundo tempo, o Grêmio teve um gol anulado aí. A gente chegou a ver aqui o primeiro tempo antes da gente começar o programa. O Fluminense estava em cima, amassando. Né? Amassando. Cabia mais, né? Eu achei o primeiro gol foi qual mesmo? Foi do Thiago Silva de cabeça. Do Thiago Silva de cabeça. Isso aí foi não tem 10 minutos de jogo, mais ou menos. Foi um bonito gol, cobrança de escanteio. A ressalva fica, na minha opinião, pro gol de pênalti do Fluminense, que pra mim não foi pênalti, apesar de ter tido toda uma situação aí, análise profunda, comentarista de arbitragem, aquela coisa toda, dizendo que foi coerente. Não, tem gente falando que inclusive que tinha que ter expulsado o Dodge, que o erro foi dar só amarelo. Até isso, e eu achei que o pênalti não cabia naquele momento, porque houve um desvio do goleiro. O goleiro tocou com a mão na bola antes de bater no cotovelo do Dodge. Realmente foi braço, foi mão, enfim, foi infracionado nesse primeiro momento, mas que caberia uma análise e, ao meu ver, não seria marcada essa penalidade. A tendência é que o Fluminense classifique, nesse momento não está tendo nada de muito... Faltam 20 minutos. Né? Faltam 20 minutos para acabar o jogo. Tá 3-2, o gráfico aqui tá dizendo um jogo bem agora morno. Esse segundo tempo tá dando um... provavelmente o Fluminense vai dar uma segurada agora e... Gol do Grêmio. Gol do Grêmio? Mentira. Gol do Grêmio, mas vamos esperar pra confirmar aqui. Vamos ver se o VAR vai fazer alguma coisa. Vamos esperar aqui pra ver se vai certinho. Qualquer coisa a gente acompanha os penais aqui. Vamos voltar depois, dependendo do resultado? Sim. Eu queria falar desse jogo do Flamengo e Bolívar. Diga. Passar por quê? Um time ganha de 2-0, uma baita vantagem. Sim. Só que, porém, abre crise, né? Sim. Então, queria ver a opinião de vocês aí sobre isso. Se 2-0 realmente é uma grande vantagem, e o que vocês acham do jogo? Eu acho, na minha opinião, que o 2-0 é uma vantagem mínima.
né? Eu não acho uma vantagem ruim, não acho uma vantagem perigosa, mas eu acho uma vantagem que, jogando com inteligência, administrando bem a posse de bola, que é uma coisa difícil de se fazer, com a correria que o Bolívar vai colocar nesse jogo, o Flamengo consegue voltar com a classificação. Porque voltar com a vitória, nesse contexto, é complicado, né? Eu imagino que o Flamengo não vá perder a classificação. Pode perder o jogo, 1-0, 2-1, que seja. Acho que se fizer um gol, pode mudar levemente o cenário, porque a altitude ela conta bastante nesse caso. Tanto que o Flamengo fez na primeira fase um gol lá e tomou a virada, né? Perdeu o jogo, que seja, mas perdeu pelo placar de 2-1, um placar que nos interessa para quinta-feira, para essa classificação realmente chegar, né? O Flamengo jogou muito bem, ao meu ver, o primeiro tempo desse jogo. Eu acho que os deuses do futebol conspiraram de uma forma que poderia ter prejudicado o tal se não faz leva. Porque a quantidade de gol que o Flamengo perdeu no primeiro tempo foi muito grande. O Bolívar também. 2 bolas na trave. O Bolívar mais com sorte do que outra coisa, mas o Flamengo, eu percebia que tentava chegar ao gol com um pouquinho mais de inteligência do que o Bolívar. Isso aí já era até esperado. Só que o segundo tempo, ele mudou. O segundo tempo tem o tal do fator psicológico, né? Que o Flamengo sentiu durante os primeiros 15, 20, até os 30 minutos de jogo. O segundo gol não saía, a pressão na torcida já estava grande, e o Tite começou a fazer algumas coisas estranhas durante as modificações no segundo tempo. Eu acho, interromper, eu acho que o erro principal dele foi na substituição do Pedro. Porque assim, o Flamengo hoje, do Tite, né, os jogos que eu vejo, é só bola esticada no Pedro. Sim. Só sabe jogar assim. Aí ele tira o Pedro, dá pra ter botado o Carlinhos, pô, que joga igual. Ele bota o Gabigol que não joga de jeito nenhum mais. Vamos dizer assim, que joga com as mesmas características, que ele mas não com a mesma qualidade. Não, a diferença do Carlinhos pro Pedro... Pô, mas pro Gabigol. E o Gabigol não faz nenhuma posição mais. Não faz nada no jogo mais. O Carlinhos era uma rotação diferente, digamos assim. Mas, né? Por exemplo, nos jogos que o Carlinhos entrou fazendo a função do Pedro, ele foi bem. Aí ele botou o Gabigol que não faz nem a do Pedro e nem a dele. E o Carlinhos, mesmo nessa rotação diferente, ele perdeu alguns gols nesse dia. Porque ele é o Carlinhos. Mas é o substituto do Pedro na característica que o Tite gosta. Eu tenho uma visão diferente desse primeiro jogo do que você teve. Eu acho que o Bolívar poderia ter feito 4 gols, 5 gols, porque chegou uma hora de amasso que o Flamengo já estava desnorteado. Sim. E o gol que o Flamengo achou deu uma segurança para não tomar demais. A impressão clara é que o Flamengo cansou, sabe? Como em todos os jogos da temporada. O Flamengo cansou na metade ali do segundo tempo e já não sabia mais o que fazer. Nem com a bola e muito menos o Tite sem a bola, né? O Tite tem uma deficiência enorme de trabalhar sem a bola. Os jogadores já estavam cada um correndo para um lado, pega essa bola e vamos para frente. A gente estava vendo o Davi Luiz lançando o tempo todo, o Léo Pereira já virava lateral esquerdo e o Ayrton Lucas ponta. Mas, Rodrigo, é um jogo de primeira fase que é outro pique. Então, o que vai deixar a torcida do Flamengo com medo é essa situação de vantagem mínima de 2-0. Sim. É bem provável que o Flamengo leve um gol, ao menos um gol. Bola altada na área com um peso diferente da bola e vai complicar para essa defesa aí que tá falhando. Não sei como ele vai vir pro jogo com todos esses desfalques. É muito desfalque. Desfalque muito. Que a gente não esperava que fosse ocorrer. O do Pedro a gente já tava meio que assimilando. Pô, o Pedro não vai jogar. Beleza, a gente vai lá, bota o Carlinhos ou bota o Gabi, que seja. Aí o Gabi vai e se machuca. Né? Então, tipo assim, até o Gabi que tá mal... E o Arrascaeta também tá fora, né? E aí vem o Arrasca contra o Botafogo. 5 minutos de jogo. Cara... Eu acho que é mais o comportamento. Porque assim, se a gente pensar, todo mundo, unânime aqui no Brasil, o Flamengo tem que garantir no primeiro jogo, amassar o Bolívar, fazer o placar e jogar bem. Não jogou tão bem assim. 2-0 é uma vantagem boa, mas é só 2-0. É uma vantagem mínima. O Bolívar, mesmo jogando sem intenção, quase fez 2 gols. Sim. 2 bolas na trave. Lá na Bolívia, os caras, eu acho que eles vão grandes. Poupou na rodada do Bolivão,
Sim, então, não perderam ninguém. Então eles devem pensar assim, pô, perdemos só de 2 e ainda podia ter feito gol. E o Flamengo com a moral baixa, que tomou de 4 num clássico, e cheio de desfalque. Esse resultado de domingo realmente... O De La Cruz volta, né? Provavelmente. Volta. E só ele, assim, dos grandões do time. E o Gerson, né? Eu penso o Gerson tá extremamente extenuado. Saiu por cansado no meio do jogo final de semana, né? O Gerson tá pra estourar, e como tem o Pedro estourou. Né? E outro problema. Como o Arrascaeta estourou também. Se os titulares não vão poder jogar, os reservas começam. Na altitude, cansa rápido. Segundo tempo vai entrar quem? Eu te falo o seguinte: o meio. O banco. Falando desse jogo em si, o meio eu acho que ele não ficou tão descaracterizado assim. Porque você tem um meio ali com Pulgar, Gerson e De La Cruz. Você tem um meio que, em tese, vai segurar mais a bola. Não vai implicar tanto uma correria assim. Me surpreende, apesar de muito tempo parado, o Bruno Henrique voltou bem contra o Botafogo. Fez lá umas maluquices dele e tal, mas marcou um gol. Deu pra ter um pouquinho mais de confiança. Eu falei isso contigo, que a gente vendo o jogo no domingo. O Bruno Henrique cresce nesse tipo de jogo em que ele se vê como ele é bom protagonista, sabe? Só sobrou ele. E ele com espaço ali. É muito ídolo e é um ídolo subvalorizado. E a gente sabe disso em detrimento do Gabigol. Justamente. Mas o Bruno Henrique tem um valor enorme. Então acho o seguinte, você fazendo o Bruno Henrique ali na ponta esquerda e o Luiz Araújo, que nesse momento não está sendo de se jogar fora, na ponta direita, é o que sobrou. E tipo assim, se tratando mesmo do que se sobrou, ele tá desempenhando acima do esperado. Foi bem contra o Palmeiras, fazendo os gols do jogo da ida, e jogou bem contra o Bolívar o jogo da ida também. Né? A gente não pode esquecer disso. Demonstra vontade demais. A zaga, ela é um problema, principalmente em bola aérea, ela é, né? Mas eu espero que o Ortiz jogue. Na zaga. Espero que o Ortiz jogue. Mas aí você acabou de me falar de um meio-campo com Ortiz e Pulgar. Não. Pulgar, Gerson e De La Cruz. Perfeito. Ortiz na zaga. Mas aí você vê ali se o Davi Luiz ou o Léo Pereira. Não, ele não vai tirar. Ele não vai. É a hierarquia do Tite, ele não vai manter. Ele não vai tirar. Então, eu acho que, tipo assim, independente de como você vai escalar. Varela titular? Eu acho que ele vai de Varela. Não, tem que ser, né? Eu acho que ele vai. Porque o Ayrton não marca. Lá na altitude tem que botar a gente pra marcar. De Varela. Então, eu acho que, tipo assim, o que realmente destoa dos demais é o Carlinhos. Que realmente é um cara que veio do Nova Iguaçu. Essa camisa aí foi pra dar uma alfinetada em algum amigo que torce pro gigante. Pintou bolinha no Boleias, hein? Pintou? Pintou bolinha no Boleias, Fluminense faz o terceiro gol. Cancela o pênalti. Cancela o pênalti que vai dar. Pessoalmente, eu tô torcendo pro Fluminense. Por motivos não muito óbvios, mas estou torcendo pro Fluminense. O gol não valeu. Não valeu? Então não valeu. Ainda temos pênalti. Rápido. Já temos pênalti. Vamos já passar para um Botafogo-Palmeiras aí? Vamos. Então, para vocês, acham que passa o Flamengo, então? Eu acho que passa. Aos trancos e barrancos, vai passar o Flamengo. Eu acho o seguinte, é o que eu falei, eu acho que o cenário tá muito negativo. Muito negativo. É o que a gente conversou ontem no nosso grupo de Zap. Se o Tite, performando, mesmo jogando mal, tá conseguindo chegar longe, e mesmo assim já estão querendo fritar ele, filho, no Flamengo... Eu vou te falar como é que o Flamengo vai passar. Sabe como é que o Flamengo vai passar? O Flamengo é receita pra... Você lembra de Flamengo e Corinthians, Libertadores oitavas de final de 2010? Meu amigo, é muito longe. Aí você lembra? Ronaldo contra Adriano, você lembra? Primeiro jogo no Maracanã foi 1-0 pro Flamengo. 1-0. Gol do Adriano, se eu não me engano. Você tá botando o Bolívar no mesmo nível do Ronaldo? Calma. Meu Deus. Vantagem mínima de 1-0 pro Flamengo jogar no Pacaembu. Torcida do Corinthians enchendo, amassando, bababá. O Corinthians abriu 2-0 no Flamengo, naquele jogo. O Ronaldo fez gol. O gol fora de casa decidiu. O gol fora de casa do Wagner Love fez o gol. E o Flamengo passou para as quartas. É o Império do Amor. Mas não tem gol fora de casa agora, amigo. Não tem gol fora de casa. Mas eu acho que vai ter ali um golzinho salvador que vai tirar o Flamengo da eliminação. Tomara. Vai ser sofrido, só posso te falar que sim, com certeza. Eu não tenho essa confiança toda no Flamengo, não.
sabe? Acho que vai ser sofrível o tempo inteiro e tá 50-50. Enquanto estiver vivo nas Copas, pra mim, o Tite segue vivo também. Não que eu esteja feliz com o desempenho, mas é o que sustenta ele no comando. Eu acho que se o Flamengo não tomar gol até os 30 do primeiro tempo, aí encaminha. Porque o gás dos caras vão baixar. Eles sabem que eles têm que fazer muito. Sim. E eles vão pra cima, não estão conseguindo. O que eles vão fazer nesses 15 minutos iniciais vai ser uma coisa de maluco. Sim. Todo jogo eles fazem isso. Sim. Você pega a fase de grupos deles, todo jogo eles fizeram gol antes dos 15 minutos. Todo jogo. Todo jogo. É isso. Passamos então agora pra Botafogo e Palmeiras, né? É mais difícil. O jogo do mata-mata, o grande jogo do mata-mata, que foi 2-1 a ida, com o Botafogo jogando muito bem, mas eu também achei que o Botafogo deu uma cansada no segundo tempo. Cabia mais pro Botafogo. O Luiz Henrique perdeu uns 2 gols. O Palmeiras melhorou, porque o Palmeiras botou mais jogadores ofensivos. Menino Estevão, né? botou Lázaro também. Sim. Entendeu? Ele entrou com o Estevão no segundo tempo, né? Ele entrou recuado. O Estevão voltando de lesão. Eu acho o seguinte, o garoto ele tem 17 anos, amigo. Ele tem que entrar jogando. Cheio de cartilagem nova. Esse cara machuca que volta rápido. Porra, tanto ele quanto o Felipe Anderson. Eles dois entraram no segundo tempo e melhoraram minimamente a qualidade do Palmeiras para poder descontar pelo menos um gol. Eu sou sempre favorável aos melhores estarem em campo. Ele pode jogar ali 40 minutos, meia hora que seja. Joga. Bota pra jogar, pra cara. Início. Pra início. Bota pra jogar. Eu não sei, cara, porque eu acho muito interessante. Muito interessante também o pessoal já entrar com um jogo moldado, sabe? E aí você pode entrar ali tem pega a galera cansada, ele vai lá, pega uma galera mais desatenta. Principalmente um moleque igual o Estevão. Mas eu percebo que o Estevão, ele é de 25% a 50% do time do Palmeiras atualmente. No ataque é ele. Ele é impressionante. Até porque, assim, eu acho que o Abel tá com dificuldade esse ano de achar o time titular. A gente fala que tá revezando, tá poupando, tá mudando o esquema. Eu acho que ele não conseguiu achar nessa virada de ano, porque o Lázaro chegou ali nesse ano, né? Sim. O Felipe Anderson chegou agora. Sim. O Lázaro surgiu agora. Ele perdeu o Hendrick. O Flaco não era titular. Começou na reta final do ano passado a ser titular. Sim. O Rony caiu de rendimento. Então, assim, eu acho que ele tá com dificuldade de encaixar esses jogadores, de achar o time ideal. Inclusive. E como ele tem sequência toda hora de jogo importante. E o Hendrick faz muita falta, né? Perdeu a referência. Não, eu acho que muito o meio-campo diz muito também, porque o Gabriel Menino, ele vinha apostando no Gabriel Menino. Sim. Fez uns 2 jogos horrorosos e aí ele vai pro banco. E ao mesmo tempo, logo depois, o Richard Rios cai muito o desempenho também. Tomou até a chamadinha do Abel. Rafael voltando. Que seria o titular da posição, na minha concepção, o titular da posição ali. Então, ainda realmente é um time que ele vem trocando muitas peças, mas é isso, é o Palmeiras sempre tá vivo. O Richard, por exemplo, fez uma Copa América maravilhosa. Sim. E voltou pro Palmeiras sendo banco. Voltou estrelinha, voltou displicente, a gente sabe do jeito que a gente... A gente sabe o que aconteceu, tomou uma chamadinha do Abel. Uma hora aconteceu que o time que ganha muito, uma hora baixa a rotação, não tem jeito. E o Botafogo tá voando, pô. É isso. O Botafogo tá voando. Eu acho assim, pra esse jogo, a gente tava conversando até antes, né? Em off aqui. Antes do amigo chegar. Eu já acho que assim, o Palmeiras não perde esse jogo. Você já acha o contrário, que o Botafogo não perde? Eu já acho que o Botafogo não perde. Eu acho... Não, falando sério, eu acho que o Botafogo, ele tá vivendo um momento extremamente consistente. O tal da cabeça fria, né? Que o Abel tanto prega no trabalho dele. O Botafogo está com essa mentalidade diferente do ano passado. Aquele modo banana do Botafogo parece ter diminuído extremamente. Isso ficou muito claro nessa semana em que o Botafogo ganha do Palmeiras a ida, né? Com extrema autoridade. Aplica uma surra absurda no Flamengo, por mais que o Flamengo tivesse desfalcado. E eu esperava que o Flamengo não fosse vencer o jogo, mas da forma como foi, eu realmente não esperava. Vamos parar de falar negócio de desfalcado. No primeiro turno, vocês perderam o Botafogo também. Sim. Mas o Botafogo sem Júnior Santos. Sem o Júnior Santos, está se reinventando, foi ao mercado. O Igor Jesus chegou respondendo muito bem, jogando muita bola. O Gregory tá crescendo muito. Porque o Gregory é uma surpresa. Tá com a sombra do Alan. E isso é muito importante. O Alan tem muita... O Alan é o virtual titular do Botafogo. Essa competição interna faz muito bem pro time.
Faz muito bem pro time. Então... Vai ser jogaço. Eu acho que o Botafogo leva por essas questões. O Palmeiras está vivendo um mau momento também. A gente não pode falar só do bom momento do Botafogo, porque o Palmeiras tá nesse momento em queda também. Eu acho que vai ser isso que é a definição do momento ruim. Porque, por exemplo, no Brasileirão já respondeu, ganhou de São Paulo, um clássico. Entendeu? Não poupou e ganhou. Vamos lá. Eu acho que você acha assim, enquanto o Flamengo respondeu no segundo jogo. Respondeu muito bem. Não conseguiu porque 2-0 foi pesado. Foi fatalidade, porque realmente os 15 primeiros minutos do Palmeiras foram desesperadores pro Flamengo. Eu acho que o Palmeiras não tá tão mal assim. Acho que acontece, você tem um confronto grande, você vai... Eu acho que tanto esses jogos da Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras, né, das oitavas, quanto esse Palmeiras e Botafogo, nos jogos da ida, eles foram pautados por escolhas ruins do Abel. Sim. Eu acho desnecessariamente o Abel ter optado por botar um time, na minha visão, errado contra o Flamengo de início. Totalmente. Não precisava ter feito. Foi vergonhoso. Isso. Não sei, às vezes parece até soberba. Eu vou botar um time aqui pra segurar o Flamengo e em casa eu resolvo. Cara, você não pode fazer isso de maneira nenhuma numa competição mata-mata. Contra o Botafogo, eu não entendi se o pensamento seria exatamente esse, mas como eu falei, Estevão e Felipe Anderson são virtuais titulares, você não pode deixar de entrar com eles não foi tão, em campo. Não foi tão defensivo. Ele botou um 3-5-2 ali até foi abaixo, mas foi um pouco acima do que foi contra o Flamengo. Jogou melhor com o Botafogo. Segundo tempo foi bem. Do que jogou contra o Flamengo. Tentou. No Flamengo realmente não teve jogo. Só o Flamengo jogou na ida. Eu acho esse jogo a cara do penal vitória simples do Palmeiras. Foi o que eu falei. Porque ser, assim, o hipótese, Botafogo decepcionou. Tem que lembrar, na Copa do Brasil, o técnico falou assim, nós vamos pra ganhar a Copa do Brasil. Falou isso antes do jogo, antes de enfrentar o Bahia. Uhum. Decepcionou no Engenhão. E na volta caiu na pilha do Bahia e não conseguiu jogar. Eu não posso te dizer como vai ser a mentalidade do Botafogo se forem para os pênaltis, por exemplo. Não sei se estão preparados então, para isso. Não sei. O Botafogo foi pra Fonte Nova. Mudou o nome agora, é Arena, alguma coisa de... Arena... de bet, né? Eu esqueci agora também. E não conseguiu jogar contra o Bahia. O jogo foi meio ruim, tomou um gol no final, mas caiu na pilha do Bahia, da pressão. Uhum. No Allianz vai ser muito mal a pressão. Sim. E o Palmeiras é melhor que o Bahia. Então assim, eu não sei, eu não confio tanto. O Botafogo tá bem? Tá bem. Uhum. Mas... Vamos ver. Aquela história do Botafogo e Palmeiras e talvez esse momento... A gente tá falando muito que a mentalidade do Botafogo mudou, que o pessoal tá mais maduro. Só que eu acho que eles vão ser testados ainda de verdade. Sim. E o jogo de amanhã é um teste muito. E se você olhar ali o chaveamento, a gente tem ali, com o Botafogo de repente passando, ele provavelmente vai pegar um São Paulo, que vive um momento bom. O momento do São Paulo momento não é ruim. nota 7, 8 no time. O conjunto do São Paulo é muito bom. Eu acho que... Vocês discordam. Aliás, desculpa, não é o conjunto. São peças individuais do São Paulo, Eu acho que é um feio bonito. Eu acho o time feio. Chegou, hein? Chegou? O quê? Dom Lolô Lanches. Eita, como é que vem? Mas olha só como é que vem. E chegou na hora dos pênaltis, Fluminense e Grêmio. Rapaz, mas aí a gente vai ter que... alô na maionese temperada, sempre muito importante. Isso aqui é ouro, isso aqui é ouro. Qualquer lugar que faça isso aqui, que você já sabe que... Olha o recheio desse italiano, meu parceiro. Tá de brincadeira, é o melhor da região, não tem jeito. Vocês sabem, né? Vocês conhecem o Dom Lolô Lanche. O Dom Lolô, como a gente sabe, ele tá ali no Rio do Ouro. Você pode fazer a sua entrega, solicitar o seu delivery. Vai estar aparecendo aqui embaixo para você as informações, né? Do WhatsApp. Você pode falar lá com a galera que eles vão te prestar o melhor atendimento para você ter isso aqui na sua casa. Fechou? Galera, voltando aqui, vocês viram que o Dom Lolô de repente sumiu. Teve um alerta de penais aí de Fluminense e Grêmio que a gente acompanhou aqui agora. A DM Xande já falou de cara que o Ganso ia estar na trave. Ele realmente veio do futuro. Ele chutou. Eu falei que o Natan tava com cara de que ia perder. Perdeu. E perdeu. E o amigo aqui, o nosso âncora, falou que o camisa 10 do Grêmio não perdia. E de repente, ele virou o corpo e... Mas eu também falei que o John Arias ia bater cruzado no canto direito do goleiro, ia fechar o jogo. E bateu. Dito isso, Flusão passou. Flusão passou, dito isso. Tá nas quartas.
Vamos fazer uma apanhada aqui rapidinho dos jogos que ainda vão acontecer. Isso. 1-1 que foi Galo e São Lourenço lá. Provavelmente Galo passando. Vai dar Galo daqui a pouquinho aqui. O Tadieres e River. A volta no Monumental. Tendência natural. River passa. O Colo-Colo e o Júnior é um jogo pra mim aberto, né? Que o segundo é na Colômbia. O Júnior vai passar. Provavelmente o Júnior de repente passa. Nacional com São Paulo, 0-0 lá. São Paulo deve vir forte pra passar. O Botafogo e o Palmeiras, eu acho que tem cara de penais e acho que o Palmeiras de repente leva essa. Se for pra pênaltis, o Botafogo não leva. Então o Palmeiras passa aqui pra gente. Penarol tá passado. E o Flamengo e Bolívar eu vou me abster de comentar. Eu acho que se for a pênalti também, Bolívar passa. Eu vou manter a minha bandeira levantada, o Flamengo passa. Não, tem que decidir então. Flamengo passa. Então vamos lá olhar. Quando o clubismo fala mais alto. Fala, sempre final, fala mais alto. Semifinal então, Flamengo e Penharol. Na série. Não, porque quartas, o Flamengo já passou nas quartas aqui. É? Já passou de qualquer um. Né? Eu acho que o Penharol é pesadíssimo. Com esse Flamengo, não sei não. Pesadíssimo. Jogando desse jeito, não sei não. Pra mim é São Paulo e Flamengo na semifinal. Não sei. Seria muito interessante. Seria bom. E do outro lado eu acho que é Galo e River na semifinal. Beleza, tô contigo. E a final vai ser River e São Paulo. Tá bom. O cara que veio do futuro tá falando, eu não vou... Vou te dar esse crédito aí. E eu não vou cravar o campeão. Eu vou me abster. Você gosta de se abster? Eu vou me abster desse Vamos partir para um Copa do Brasil agora? Produção. Copa do Vamos Brasil. virar a chavinha agora pro Nacional. Pro que importa, né? Copa do Brasil. Tem muito gringo fraco nessa competição. Não, deixa. Copa do Brasil imagina. Paga mais, paga mais. Na verdade, tem uns gringos fracos na Copa do Brasil também. Tem. De Paiet, de Galdames. Vamos pra que paga mais. Essa aí paga mais. Aí paga mais, já vem pagando mais, já tem um tempo. E esse aí é os que estão falando que são os 8 maiores clubes do momento. Concorda ou não? Não. Na Copa do Brasil, sim. Na Copa do Brasil, né? Eu acho que são os 8 mais esforçados até então. O sorteio foi hoje. Pô, eu acho, já que você falou, eu acho que todos ali vivem boa fase, menos o Corinthians. O Corinthians... Falar que o Juventude vive boa fase também é um pouco... O Juventude pegando nessa fase aí, pra mim já é boa. Finalista do Gaúchão. No nosso primeiro encontro aqui, você mesmo falou sobre o Fluminense ter que abdicar de alguma das contas. Não acho que abdicou porque ninguém entra pra perder. Mas eu acho que ele selecionou a Libertadores. E o primeiro jogo contra o Juventude com reservas, o Fluminense botando reservas, já deu uma boa sinalizada sobre isso, né? Eu acho que o Flamengo e o Bahia é um confronto bem aberto. Sim. Tá? Porque pelo que o Bahia jogou contra o Botafogo, principalmente no Newton Santos, o primeiro jogo, que foi um jogo também parelho, só que o Bahia soube jogar muito bem, explorar o Botafogo Segurou nas deficiências dele, conseguiu tocar a bola quando tinha que tocar, esfriar o jogo. E aquela história, o Bahia deu aquela desacelerada no Brasileirão e acho que vai dar tudo pela Copa do Brasil. Certo. A vantagem do Flamengo é que vai decidir no Maracanã, na minha opinião. Porque o Tite é malandro, vai querer segurar lá fora e vai segurar com um time bom. É uma coisa você fazer retranco com um time ruim, né? Um outro com um time bom. Então mesmo com o desfalque segura ali e traz pro Maracanã, acho que no Maracanã o Flamengo vai engolir. Provavelmente. O que tu acha desse Vasco e Eu acho que eu achava que bom pro Vasco seria Juventude ou Cap. Né? Corinthians também é o mais fraco, na minha opinião, mas o Vasco não tem sorte contra o Corinthians. Caiu o Cap. Achei bom o resultado. Boa bolinha. Acho que são do mesmo nível. Eles estão com a mesma pontuação no Brasileiro. Já esteve melhor, né? Eles estão juntos no Brasileiro ali. Acho que joga igual. Os dois times são um bom ataque, defesa mais ou menos. Acho que o Atlético leva vantagem porque vai decidir em casa, né? Então o Vasco vai ter que usar São Januário no primeiro jogo. Eles vão se enfrentar segunda-feira agora, ou seja, 4 dias antes. No São Januário. Vai ter um esquenta. Pelo Brasileirão. O Vasco tá com o time encaixado. Tem jogado melhor no próprio Brasileirão, não tem perdido muito. Verratti, o David tá bem, Adson tá muito bem. Mesmo o Coutinho, não sei se volta, talvez só pro jogo da volta. Paiet tá jogando muito bem depois da lesão. Enfim, o time tá bem. Continua com. O João Vitor voltou,
então não tá mais com o buraco do Maicon ali. E aí, acho que o único ponto fraco ali é o Léo. E continua sendo, né? Continua sendo o Léo. Não adianta. O time tá encaixado, acho que não é favorito, tá? Por conta do segundo jogo ser na casa do Atlético. Não é favorito, mas ao mesmo tempo é um confronto extremamente equilibrado. Eu acho que é uma classificação acessível pro Vasco. Assim, acho que até uma vitória simples no primeiro jogo e uma bola pro alto no segundo jogo. Em outros tempos, um jogo como esse aí, você já dava o Vasco como derrotado, né? Não, principalmente a Arena da Baixada. Vou te falar uma coisa, eu sou supersticioso, né? Muito. Em 2011, a gente pegou o Atlético também, na Copa do Brasil nas quartas. Perfeito. O Atlético era muito favorito. E a gente meteu 4 lá. Sim. A gente ganhou, empatou em São Januário. 4, acho que foi outra competição. 4 foi Sul-Americana. A gente ganhou lá e empatou em São Januário pra avançar pra semifinal. Eu tô bem confiante, assim, pro jogo, mas é o que eu falei, vai depender do primeiro jogo. O Atlético não é um time que vem tão bem esse ano quanto os outros anos ele vinha chegando, né? Olha, se você parar pra analisar assim, os confrontos de uma maneira geral, eles parecem estar todos bem equilibrados. No mesmo nível. Inclusive Juventude e Corinthians, né? Perfeito. Por baixo. O Juventude tem um elenco tecnicamente, né? Até em folha salarial inferior ao Corinthians, né? Mas o futebol que o Corinthians vem apresentando acaba nivelando. No campo, filho. Né? E o que o Juventude fez contra o Fluminense foi uma resposta muito boa para aqueles que duvidavam que o Juventude poderia ir longe ou não, né? Mas o jogo mesmo, né? Talvez seja São Paulo e Atlético. Esse né? é o mais equilibrado de todos pela camisa, né? E vai ser bom de ver. Pela história recente. São um dos últimos campeões da Copa do Brasil, né? O Galo ganhou em 21 e o São Paulo em 23. Ruim pro Vasco de cair desse lado da chave. Porque passando é pedreira depois. Não, mas aí não tem jeito. Semifinal e final não dá pra escolher. Tem que ter campeão da Copa. Já teve sorte de pegar Água Santa, Atlético Goianiense. Agora se passar... Agora não pode mais fraquejar. E se passar, contra o São Paulo, mais um histórico. A gente foi campeão brasileiro no Morumbi, quando o São Paulo era favorito também. Então, tá tudo se encaixando. Vai passar pelo CAP e pelo São Paulo na semifinal. Quer fazer o palpitinho aí? Eu acho que minha final, como é curto aqui, minha final Vai, cara, fala. A minha final é Vasco e Juventude. Porra, aí você tá de sacanagem. Sabe por quê? O Juventude vai tirar o Bahia. Vai tirar o Bahia. Entendi, vai tirar o Bahia, né? Não, é porque eu não quero uma final Flamengo-Vasco. Não quer por quê? O 6x1 tá na minha cabeça ainda. Né? Pelo menos você é honesto, pelo menos. Gostei. Mas seria muito bom uma vingança de 2006. Seria, né? Porque a gente merecia ter ganhado aquela final se fosse antes da Copa do Mundo. A parada atrapalhou a gente. Verdade. Vocês podem fazer o cruzamento de vocês, porque eu já dei o gabarito Eu aqui. gostaria de uma final, não, né? Eu gostaria de uma final Vasco-Flamengo, mas a final que eu acho é Galo e Flamengo. Pra mim vai ser uma senhora final. Olha, qualquer uma, se você olhar bem pra esse lado aqui, o Flamengo gostaria de jogar com qualquer um dos 4. No São Paulo você tem aqui uma revanche que você pode devolver do ano passado, né? O Galo tem problemas com o Flamengo já de anos. Uma rivalidade unilateral. Uma rivalidade, né, torta. O CAP também é um pouco assim, né? Eles não odeiam o Flamengo. E o Vasco é nosso amigo, né? O nosso co-irmão, é o nosso 01. Salve todos os outros cariocas que acham. Então eu não tenho preferência. Mas o Vasco é o maior rival. Preferência. Flamengo chegando à final, venha quem vier, eu vou gostar de assistir. Acho que o óbvio, assim, falando assim, se você falar, o óbvio. O óbvio é uma final São Paulo e Flamengo. Sim, é o óbvio. É o que a gente pode pensar neste momento, pelo lado do direito do mata-mata estar apontando para o Flamengo como mais forte, né, financeiramente falando, ter um elenco mais qualificado. E de fato, o São Paulo está jogando um pouquinho melhor do que os outros. Está vivendo esse momento de mata-mata, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. E há 2 meses atrás, mais ou menos, o Vasco meteu 4 no São Paulo, lembrando disso. Foi. Ou seja, eu tô com medo de ninguém, não. Engraçado que o Atlético também sofreu nas 2 últimas, né? Sim. Para times da Série B. Verdade. O Sport e o CRB. CRB, foi as últimas 2 Copas. Legal. Verdade. É isso. Mas é isso. Essa é... Fechado, então, o nosso caminho até a final. Nossos palpitinhos. Vamos partir agora para Brasileirão, né? Você prefere falar de quem tá brigando para ganhar
Ou quem tá querendo escapar? Olha, vamos falar... Vamos falar de baixo. Vamos de baixo pra cima, né? O que a gente tem lá embaixo da tabela do Brasileirão, meu amigo? Vou pegar a colinha, rapaziada. Calma lá. Pode ficar à vontade. E ó, o camarada aqui acabou de... Siga lá o Instagram do Bolete Podcast, a gente posta todas essas artes lá, interagindo com vocês. Nosso seguidor acabou de comentar aqui, ó. São Paulo e Vasco na semifinal, Bahia e Juventude, final São Paulo e Bahia. Bom palpite, mas não tem carioca na final, então... A gente torce pelos cariocas na final, mas vamos ver. É isso. Produção. Vamos dizer 4. Produção, Campeonato Brasileiro. Rola uma tabela. Tem tabelinha? Você passou a tabela rolar, tá tudo certo rolar, também, tá tudo que tá na mão aqui, ó. Deixa só o download rolando aí, tá tudo certo. Botou aí, ó. Chegou aí. Vamos falar aqui de quem tá fugindo do fantasma. Eu acho bem complicado isso aqui. Tem jogos a menos, a gente sabe que tem jogos a menos, mas já tem números aí surpreendentes. É interessante pelo seguinte... Já é uma distância grande já, tá? O Juventude tá em 11º, né? É o primeiro da segunda parte, mas já tem 19%, um pouco mais de 19%. É bastante para alguém que tá nessa posição, né? É porque tem a questão dos jogos a menos. Jogos a menos. Você vê que, por exemplo, na minha opinião, o Corinthians tem uma situação pior que o Fluminense. É um ponto só, mas na chance, olha a diferença aqui do Fluminense. Verdade. Essa aqui também considero os confrontos que vão acontecer. Mas assim, no jogo jogado, né? Na bola em campo, pra mim, vou manter o que eu falei na nossa última reunião aqui. Pra mim o Z4 tá definido. Escapa um grande pro Vitória cair. É isso que eu acho. Eu não consigo ver o Criciúma e Juventude com a performance em casa caindo, não. Eu não entendo muito dessas porcentagens, não. Mas analisando aqui a tabela rapidinho, o mesmo número de jogos de Vasco e Juventude, eu acho que tá um pouco elevada essa do Juventude. Eu não consigo entender tanto, O Juventude em casa, ele é forte, né, cara? Juventude em casa ganha do Flamengo, ganha do Botafogo. É o campeão carioca, né? É o campeão carioca. Ganha do Vasco, ganha do Fluminense, ganha de todos os cariocas da nossa Jacone, né? Mas é isso. Tem um fator casa importante. Ou Corinthians ou Fluminense escapa. Eu acho que o Fluminense escapa. Por quê? Eu acho que o Corinthians não escapa. Todos ali, todos aqui tem um jogo a menos. Menos o Corinthians. E a sequência do Corinthians agora é Botafogo, Flamengo e... É uma sequência pesada. E São Paulo. Sim. E aí depois tem o Atlético Goianiense. Imagina que o Corinthians perca esses 3 jogos. Flamengo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Botafogo. Que é a tendência. O pessoal vai pontuar. Um jogo a menos ele enterrado ali, muito difícil. Muito difícil. Tendo o Sul-Americano e Copa do Brasil ainda pra administrar. Tanto o Corinthians quanto o Bragantino, eles foram com times modificados para um jogo que o Corinthians ganhou de 2-1. Então da Sul-Americana provavelmente não cai. Né? Acho que de repente passa do Bragantino. Então acho que vai ser interessante isso aí, porque se fosse mantendo vivo nas Copas e tentar o brasileiro, vai ficar complicado. Porque olha só, Juventude você acha que cai? Um jogo a menos ainda ali em 11º. Não cai. Não, acho que Bragantino não cai. Né? O Inter com um monte de jogo a menos. O Inter, cara... ponto a ser disputado. O Inter tem muito ponto a ser disputado, mas o Inter tem uma coisa. O Inter tá jogando muito mal. E o Inter não faz gol. Mas... O Inter tem um dos piores ataques do campeonato. E outro dia que o Borré é um dos atacantes menos efetivos do Brasil. O Inter não tem a pior defesa, mas ele tem um dos piores ataques. Em 2016, quando o Inter caiu, foi a mesma coisa. O Inter caiu sem levar tanto gol, assim, sem ter uma defesa tão vazada, mas não fazia gol. Esse era o principal problema do Inter. É um ponto importante. Tem tropeçado muito, né? Então acho que o Inter vai brigar. É muito jogo pra jogar ainda, pra gente pensar. 2% nesse momento. Considerando os jogos a menos. Considerando os jogos a menos. E contra quem são esses jogos a menos? Um deles é o Flamengo, mesmo que seja em casa. Verdade. Coisas acontecem nesse internacional aí que... A nossa última conversa aqui, eu lembro de ter falado sobre o Fluminense. O Vasco melhorou primeiro. Sim. Depois o Fluminense deu um up e o Corinthians deu um up. Foi. E nesse meio tempo, do dia 29 de julho até hoje, eles caíram de novo. Verdade. Um pouquinho
Acho que não tanto o Vasco, que conseguiu assumir uma 10ª posição ali, que tá sem risco ali por enquanto. Mas o Fluminense e o Corinthians deram um pouco pra trás e o Grêmio melhorou nesse meio tempo, porque eu lembro eu falando sobre o Grêmio que não estava apresentando futebol e o Grêmio conseguiu umas vitórias em sequência aí. Verdade. E deu um respiro legal. E ainda tem jogo a menos também. Tem jogo a menos, o Grêmio tem. Eu acho que o Vitória cai. Tem 2 jogos a menos. Gente, o Corinthians em casa pegou o Juventude e jogou 50 minutos com 2 a mais e não ganhou o jogo. Então, assim, eu acho que isso é um roteiro de rebaixamento. Isso é um cenário. Dos grandes, me parece realmente que o Corinthians é o mais e o Vitória também cotado. Ontem o Vitória quer cair. Eu vi alguns jogos do Vitória. Eu vi o jogo do Flamengo com você. Sim. Onde o Vitória teve extrema dificuldade de jogar bola. O Flamengo também teve, mas venceu o jogo no final. O Vitória ontem, primeiro tempo, amassou o Cruzeiro. Era papo de em 20 minutos, tinha mais de 10 finalizações. Expulsou um jogador do Vitória. Tomou um empate em sequência. No segundo tempo, o Vitória parou de jogar completamente. Apesar do Cruzeiro ter feito um gol esquisito, né? O rapaz matou a bola com a mão, todo mundo viu. Sim. Aí, ninguém parou, não teve VAR. Não tem que mas é isso. Não, então, mas aí na minha colinha aqui, os últimos 3 jogos do Vasco, 1 vitória e 2 empates. 1 vitória e 2 empates indo assim, ó. Pega uma Sul-Americana certo. E dando uma... E um detalhe, esses 2 empates tomou gol nos acréscimos. 5 pontos de 9. Os 2 gols... Isso tem sido uma característica do futebol brasileiro aí de maneira geral. Fazer tomar gol nos acréscimos. Eu acho que o Vasco... é um problema do Vasco, porque o Vasco não enfrenta uma temporada assim há muito tempo. De você ver e falar assim, pô, o Vasco... A gente tá em agosto, reta final de teoricamente temporada, né? Vai definir. O Vasco tá tranquilo, pô. Então acho que tá refletindo em campo. O Vasco tá jogando tranquilo. Foi ontem pra Criciúma, tomou o gol, virou, tava jogando bem, teve chance de fazer 3, 4, não fez. Aí relaxa, toma o gol. Contra o Bragantino, a mesma coisa. Tomou 1-0, virou, até com time misto nesse jogo, poupando por causa da Copa do Brasil. Relaxou no final, tomou o gol de empate do Bragantino. Acho que o Vasco tá muito tranquilo. Tá bem na Copa do Brasil, tá avançando, então acho que tá relaxando. Porque o Vasco, inclusive, essa é uma vantagem na Copa do Brasil. O Vasco não tem que se preocupar com o brasileiro. Sim. Ele não tá brigando pelo título e nem brigando pra não cair. Então, se ele precisar poupar, tudo bem, vai poupar. Então, acho que esse empate é por conta disso. Esse relaxamento, sabe? O próprio torcedor. Eu tava gravando com você. Foco nos cenários. Eu tava gravando com você, tomou um empate. Eu falei, tudo bem, jogo fora de casa difícil. Entendeu? Porque tá ali meio de tabela. Apesar de ter virado o jogo, né? Mas 6 pontos são 2 jogos. Esse é uma questão. Mas faz assim, falta. A gente não tá vendo nem o Vasco figurando nessa parte da tabela. É uma novidade. Exatamente, isso que eu falei. Já é uma novidade, isso é verdade. Então, o Vasco tá na primeira parte figurando de título. Uma porcentagem que faz tempo que a gente não vê. Então vamos ver a parte dos candidatos ao título. Da galera de cima, produção. Agora vamos pro pessoal de cima pra gente ver os 10 primeiros. E ver em que pé está o que pode essa situação, o que pode acontecer. Eu acho que esse Fortaleza aí vai dar um trabalhinho pro pessoal lá de cima. Fortaleza tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. E tem Fortaleza e Botafogo daqui a duas rodadas. Esse desempenho... O Vasco pra quem acredita. O Bragabu também. Muita coisa o pessoal que acredita. Me surpreende esse Bahia com essa porcentagem tão baixa como ele começou o campeonato e como ele tá agora. Chegou a liderar, né? Agora tá em 5º. Olha como que é a diferença no jogo a menos. Flamengo e Palmeiras empatados, Palmeiras na frente, mas um jogo a menos. Bastante diferença. E a questão do confronto direto também foi importante, né? Como o Flamengo ganhou. Mas por isso que eu digo que eu não entendo muito os números. O Flamengo tem 41 pontos no jogo a menos. O Fortaleza tem 45 pontos no jogo a menos. Então, isso aí é sobre... Como é que é o nome daquele matemático lá do Tristão Garcia. Tristão, explica esse negócio aí pra gente. Que seja questão de aproveitamento em casa, fora. Isso. E eu acho que ele faz uma média. Um pouquinho de elenco, né? Eu li uma vez. Ele pega uma média. Ele analisa os jogos que já foram disputados e que vão. Então, de acordo com esses mesmos adversários que faltam, ele pega quanto foi a pontuação do primeiro turno. Isso. Então, por exemplo, nos jogos que faltam, nesse recorte que falta, no primeiro turno, o retrospecto do Flamengo
Foi melhor do que o Palmeiras, por exemplo. É meio que tipo assim, qual seria a porcentagem se eles fizessem a mesma campanha no segundo turno? E aí vai ver mando de campo, tudo isso. Entendeu? Tudo isso. Jogo Por exemplo, se o vamos supor, né? Se o Bahia ganhou do Botafogo fora, se ele vai jogar em casa, ele ganha também, em tese, né? Porque é pensado dessa seguinte forma. Se você olhar só a tabela, não faz sentido o Botafogo ter dobro do Fortaleza. Exato. Um jogo a mais ainda. E eu falei por isso, porque o Bahia ganhou o Botafogo tanto em casa quanto fora. Né? Mas é isso. Surpresa boa o Fortaleza. Sim. Coroando o trabalho do Vojvoda porque não quis sair, não quer sair, tá satisfeito no time de que boa. tá. Eu não penso pelo lado dele tá regando para um time maior. Não, eu penso que é uma construção de trabalho. O cara tá feliz onde tá. O Botafogo, na minha concepção, já não é mais uma surpresa. Não. Sabe, o Botafogo fez um elenco para realmente disputar. Falei isso com você times há um tempo atrás. Por mais que o ano passado tenha acontecido o que aconteceu com o Botafogo, foi um aprendizado absurdo para eles enxergarem o que não foi feito com o que eles poderiam fazer esse ano. Eles enxergaram também alguns jogadores que afrouxaram no momento. É isso aí. E ali aqueles caras não estão mais. Se você vê, o time deu uma reformulada interessante. Mas foram nos pontos onde... O Botafogo, na realidade, ele cansou tanto fisicamente no ano passado, quanto mentalmente. Literalmente nos pontos fracos da equipe do ano passado, abriu o cofre, fez novamente a contratação mais cara do futebol brasileiro. As duas, né? Então eu acho que o Botafogo agora ele tem elenco. Ele não tem apenas 11, ele tem elenco. Ele tem peças de reposição. Apesar do Júnior Santos ter se machucado, o Luiz Henrique se sobressaiu, o Igor Paixão chegou, deu uma consistência diferente. O Jesus. Desculpa, o Igor Jesus chegou. Apesar do Tiquinho ser banco, mas dá a contribuição dele também quando entra. Então o Botafogo é a surpresa, e é a surpresa, mas nem tanto, desse campeonato. A surpresa por ter se reinventado. Vocês não acham que é também mérito do Botafogo e Fortaleza, mas porque Palmeiras e Flamengo estão devendo também? Eu acho a questão de planejamento, né? Tanto de Palmeiras quanto de Flamengo. A gente olha, os três também estão com 3 competições. Os 4, desculpa, estão com 3 competições. Fortaleza, inclusive, tinha uma a mais, né? Tinha a Copa do Nordeste. Não mais. Não, mas agora. Uma rodada só que aconteceu depois disso. A gente falando de desempenho, né? Fortaleza teve que jogar a Copa do Nordeste ainda também. Então, assim, eu acho que, obviamente... realmente falando sobre desempenho. A gente não vê o Palmeiras e o Flamengo, pelo menos nessas últimas desempenhando como estão entregando resultados. Como deveriam. E o título, eu apostaria no Botafogo campeão. Porém, se o Botafogo tirar o Palmeiras da Libertadores, eu aposto no Palmeiras campeão do Brasileiro. Porque aí o Botafogo vai ter a atenção da Libertadores e o Palmeiras só vai ter o Brasileiro. E o Palmeiras tem time pra ganhar. Posso falar uma coisa pra você? Eu até concordo com essa 5 posição. pontos só, pô. São 5 pontos. Mas eu acho que esse elenco... Desculpa, Rodrigo, como é que você enxerga o Vasco já numa posição muito acima da zona de rebaixamento com 6 pontos de diferença e você enxerga o Palmeiras ainda muito na disputa com 5 pontos de diferença? Tá jantando cedo. Não, porque vou te explicar. Entre o Palmeiras e o Botafogo tem um time. Entre o Vasco e o rebaixamento tem 7. Perfeito. Tá bom. Valeu. Mas como eu tava falando pra você, eu imagino que o elenco do Botafogo nesse momento esteja muito mais consistente e desempenhando muito melhor do que Palmeiras e Flamengo. E se caiu no Libertadores? Já caiu na Copa do Brasil. Não, o se é muita coisa. Eu tô trabalhando com o que eu tenho. Que dia é hoje? Se eu tivesse 2 rodas, ia ser uma PCX automática. É tipo isso. É desse jeito. É porque você fala da questão do psicológico, a torcida, por exemplo. A torcida não tem enchido no G1, não. Cara, mas é um modus operandi. E se ficar na Libertadores, eles vão começar a abandonar? Não sei, eu acho assim. Não, eu acho que não. Eu acho que você vai falar assim, esse Botafogo chegou. Eu acho que não, sabe por quê? Eu acho que essa torcida do Botafogo, ela não é muito movida pelas Copas, não. Ela é mais movida pelo Campeonato Brasileiro. Que foi o que aconteceu ano passado. Quando a patuscada do ano passado começou a rolar, aí que você percebeu que, tipo assim, era gol em final de jogo... Era vitória que tava na mão e que tomava empate. Era empate que tava na mão e tomava derrota. Então, essa sequência de maluquice que acontecia
fazia sim a reta final do Botafogo ter o torcedor de lado, deixado de lado, entendeu? Mas, como eu falei, são praticamente 30 anos sem ganhar o Brasileiro. Essa torcida é movida por Campeonato Brasileiro. Não, beleza, então. Não. Então é o um Botafogo é recorte, campeão. né? É um recorte. Você quer ver? Meu filho, Muito você é pequeno. Botafogo, né, querido? Isso. Então, o que você pensa do Campeonato Brasileiro? O que você quer ganhar esse ano? Campeonato Brasileiro. Ah, entendi. Perfeito, Muito obrigado. Sim. Perfeito. É isso. O amigo vai entendeu? ficar feliz, você acha que o Botafogo vai levar o brasileiro? O que você acha? O Botafogo vai levar o Não, Brasileirão? você. Ano passado. Eu falo mais. Não tem mais como, né? Botafoguense não tem. É sobre isso que eu tô te Mas dizendo. eu gostaria, pra mim é mais importante. Você tá sentindo que o Campeonato Brasileiro pode estar mais próximo, olhando a tabela assim como a gente tá olhando, do que a Libertadores, por exemplo. Muito mais. É isso. Pô, se o gênio te dá duas mãos, uma mão é brasileiro, outra é Libertadores. Você aperta a mão do brasileiro? Perfeito. É isso, cara. Perfeito. Não sei se todos os botafoguenses vão concordar, Eu acho que mas a o maioria... brasileiro é um grande título Porque, pra ganhar. entenda. Porque Diga, ele ia explicar. Fluminense aí, cara. Tipo, a Não, torcida tá puta por causa do brasileiro. eu não vou te julgar, cara. Quem É. não tem nada, o meu é dobro. É porque, tipo assim, a minha visão, a Libertadores, ela não é um torneio que você joga todo ano. Gol do Corinthians. Ih, Pintou a bolinha no Boléia. bolinha do boleia. Não é um torneio que você joga todo ano. Então, tipo assim, imagina um pensamento de um botafoguense, né? É um time que não tem uma tradição em Libertadores, né? Imagino que a tradição ela se dá pela constância. Se você for participar todo ano, uma hora você vai chegar, Sim. né? Flamengo bateu campeão em 2019, mas já jogava a Libertadores de maneira seguida desde 2016. E Sim. desde 2006, Sim, desde a lógica é 2017, essa. vem jogando. Estamos em 24. A lógica Está é jogando de A novo. lógica é essa. Tanto Palmeiras quanto Flamengo. Então, o Botafogo não tem essa tradição Libertadores. Vai conquistar, porque o John Textor tá fazendo por onde esse time ganhar cancha e ser presente sul-americano no Campeonato Sul-Americano. Então, o problema do torcedor do Botafoguense, a nhaca que tá vindo, é do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é tipo assim, não tem nada, né? O desespero de ganhar alguma isso. coisa enorme. Então o mais próximo ali é o brasileiro. E a Copa do Né? Brasil, que também é um peso nas costas do Botafoguense, por ter perdido com 100 mil pessoas em 99 no Maracanã, lotado, também, como eu falei pra você, tanto faz, tanto fez nesse momento. O foco do Botafogo é Até o Campeonato porque Brasileiro. não tá. Mas o botafoguense, ele com certeza, depois do ano passado, quer ver muito esse título brasileiro. Isso. Mas É. os caras vão na Libertadores feroz porque tem um elenco homogêneo, tem dois times e tem cancha pra ganhar. O elenco está montado pra esse tiro longo, pra jogar 10 meses, né? Não, o Texas ele não quer saber de posição, ele quer encher o time de jogador bom. É isso aí. Então E ele tá atravessando acompanhando, o tá Flamengo, trazendo. tá atravessando E é todo mundo. interessante porque tem dinheiro. Provavelmente ano que vem ele vai dar uma enxugada Isso. pra falar assim, ó, dos 40, 30 e poucos que estão aqui, quem mereceu ficar? Vou fazer um elenco de 28 a 30 pessoas. É isso aí. E aí é isso. Vai reformular a Ele vai base. usar o Botafogo, porque eu vi notícias que ele tá tendo problema nos outros clubes. Por quê? Uhum. Perfeito, ouvi Ele também. compra pela empresa dele, pela Eagle, não passa Sim. pelo clube. Então, por exemplo, ele começa a jogar jogador no time lá da Bélgica, no Molenbeek ou Molenbeek. Uhum. Ele pega no Lyon, faz a mesma coisa. E aí isso é uma forma de burlar e Sim, reforçar o time, né? sim. Então ali, alguns times da liga têm reclamado. Ele não. Por isso que ele usa muito o Botafogo também como... Esse da Bélgica e o Crystal Palace estão bem. E ele tá comprando o Everton, né? Ele tá Ele vai sair do tentando Crystal Palace, Everton, vai sair do e vai Crystal sair do Crystal Que Palace. eu acho uma boa movimentação. Eu Ele acho provavelmente vai interessante. investir no Everton firme, Sim, né? sim. E, assim, pra terminar, eu acho que o Flamengo com 3 frentes não tem muita chance se Uhum. continuar desempenhando mal, mas ainda é candidato. Sim, sim. O Fortaleza, por ser uma grata surpresa, muito legal, mas talvez também não tenha fôlego. Não tem. Eu acho que o Fortaleza, ao contrário do Botafogo, ele vai firme na Sul-Americana. Eu imagino que seja. Até por ter sido vice ano passado. Entendeu? É diferente do pensamento do botafoguense. O Olha. Fortaleza não tem um histórico de Campeonato Brasileiro. É um time que veio lá de baixo,
Esse time veio da Série D, cara. Não, o Voivoda sempre fala, ele tá ali disputando. Se ele ganhar a próxima rodada de Folha, ele fala, a gente não tá brigando pelo título. O Fortaleza vem de 27 pontos em disputa, 25 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro. É uma loucura. É verdade. É uma loucura. E é aquela história do Palmeiras, caindo na Libertadores, não vai ter jeito, vai ficar muito forte o Brasileirão. E o Cruzeiro, desde a última nossa conversa, que a gente chegou a apontar como talvez disputar, e o jogo seguinte foi contra o Fortaleza, justamente perdeu, e dali vem numa... A minha opinião, por exemplo, sobre o Flamengo é a seguinte: o Flamengo vai se organizar estrategicamente para as Copas, certo? E para terminar o Brasileirão no G4. Não, tá bom, mas eu acho que a tabela é isso. Se olha a tabela, eu vejo assim e vai ficar até o final, imagino eu. Briga por título, os 4 primeiros, e briga por Libertadores até o 10º. Porque ali tá faltando o Bragantino. Até o 11º. A briga pra Libertadores. E também tá difícil a Libertadores, porque tá muito difícil. Já tem 8 pontos ali, ó, de São Paulo embaixo. De Cruzeiro para Atlético Mineiro são 7 pontos de diferença. Eu acho que esse Atlético ele não vai muito pra muito lugar, não. Eu acho que o G6, né, os dois ali... O Cruzeiro tá brigando. É Atlético, Cruzeiro, São Paulo e Bahia, pra 2 vagas. Né, dessa pré-Libertadores. E ainda tem talvez um campeão da Libertadores e um campeão da Sul-Americana. Eu tô pensando. Que pode vir a ter o G8. Pensando aqui, falando Vasco, tá com 28, um jogo a menos, que é contra o Cuiabá em São Januário. Um G8. Então o Vasco, ganhando o Cuiabá em São Januário com o jogo a menos, vai a 31. Com 31 ali, se abrir mais uma vaga, tá na briga. É possível, é possível. Vai ficar ali... Atlético, Vasco e Bragabu, de repente, para pegar uma 9ª vaga, se for o caso de abrir. Ao passo que não pode fazer isso. 8ª vaga. Dá pra pegar. Ao passo que não pode fazer essa questão da Copa do Brasil, de tentar poupar, porque já tá ali no meio da tabela, porque essa gestão é muito complicada num elenco que não é muito... Vai poupar um outro. Quem tem que poupar no Vasco é o Verratti, o Payet e... São os mesmos do Flamengo. O Piton e o João Vitor. São esses 4. Totalmente. Né? Porque o resto não... A gente brinca, jogador ruim não se machuca. Perfeito. Então... É verdade. Então, é isso. Fechamos, rapaziada. Por hoje é isso, rapaziada. Valeu, boa noite, um abraço. Segue a gente. Muito obrigado, tá, por terem aqui nos assistido. Um grande abraço a todos. Voltaremos na próxima, né? Com mais informações, com uma atualização mais apanhada do que for acontecer nesses próximos 15 dias. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu. Saudações. Então venha conosco, traga sua opinião. Se inscreva no canal onde tudo é diversão. Boleias Podcast, somos uma família. Então deixa o comentário, curte e compartilha.